Salve, salve, rapaziada! Mais uma vez, professor Rafael Marques na área e dessa vez, meu amigo, a gente vai dar continuidade à nossa videoaula passada e a gente vai seguir comentando acerca dos órgãos encefálicos. Vimos que são inúmeros e agora a gente vai organizar aqui na sequência para entender a função de cada um deles. Falou, moçada? Começar pelo nosso querido cérebro, né, moçada? Talvez o órgão mais importante para a humanidade, sem sombra de dúvidas, né? Vamos ver o que esse camarada faz da vida. Olha só que sexy, moçada. Dizem que as curvas mais sexy são a do cérebro, né? Não sei se você concorda comigo. Eu também acho, hein? Vamos embora. Vamos pegar aqui, ó. O cérebro ele vai ser responsável pela inteligência. O que é considerado inteligência, moçada? Bom, basicamente o raciocínio, a capacidade de resolver problemas, a criatividade, né? Você imaginar coisas que não existem, né? Criatividade foi fundamental para o surgimento de tecnologias e de tudo que a gente tem hoje, né? Esse computador, esse celular que está na tua frente, essa câmera que está me gravando, sabe? Essa roupa que eu estou vestindo, tudo isso veio por meio da criatividade e da capacidade de imaginar objetos e situações que não existem na realidade, né? Bom, e as memórias, né? A capacidade de adquirir memórias, sem dúvidas, é um dos pontos mais importantes relacionados à inteligência. Além disso, o cérebro participa do controle voluntário da musculatura estriada esquelética, inclusive existe uma regiãozinha no cérebro especificamente relacionada com isso. Essa região ela vai ser chamada de córtex motor, né? Basicamente ele controla a musculatura estriada esquelética, que é, moçada, vou te falar uma parada, o único órgão que a gente controla mediante a nossa vontade são os músculos esqueléticos. O resto tudo funciona basicamente no automático, tá? Bom, o processamento das informações sensoriais, que são os sentidos, né? A interpretação do olfato, a interpretação da visão, do tato. Então, cada região do cérebro é comprometido com um sentido diferente. Então, você tem aqui o córtex visual, que fica bem aqui atrás. A gente pega aqui, moçada, o córtex sensorial, que está relacionado com tato, calor, frio, a sensibilidade, moçada, na pele, né? Você coloca aqui também, ó, bem aqui, ó, tchutchuca, deixa eu virar meu cérebro aqui, ó, bem aqui, tu vai ter lá a região responsável pela interpretação da audição, né, entre tantos sentidos que a gente apresenta. O olfato, né, que o lobo olfativo vai estar bem aqui embaixo, a gustação, moçada, o paladar vai estar em algum lugar por aqui. Então são regiões especializadas na interpretação dos sentidos, tá? Aqui na frente, ó, no córtex cerebral, no córtex pré-frontal, a gente tem a região do cérebro relacionada com as tomadas de decisão baseada na razão, né? Baseada, moçada, em noções de compromisso, em noções de responsabilidade e previsão das consequências dos atos no presente, né? Esse córtex aí, infelizmente, ele só fica pronto, né, 100% maduro após a puberdade, lá por volta dos 18 anos. Nas meninas, ele vem um pouco mais cedo, por volta de 16, 17. Nos meninos, ele vem um pouco mais tarde, ali por volta de 18, 19, 20, 30, 40 anos em média, é o período de amadurecimento do córtex pré-frontal nos meninos, beleza, moçada? Por isso que as crianças são tão emocionais, né? Criança, quando dá risada, moçada, é aquela risada gostosa que você nem lembra qual foi a última vez que deu uma risada verdadeira como aquela que as crianças trazem, né? Além disso, criança, quando fica triste, ela fica realmente triste. Pode ser um motivo banal, né? Qualquer coisa lá, tipo, faz ela entrar numa depressão momentânea, porque ela não tem o córtex pré-frontal bem formado, né? O córtex da razão e do amadurecimento, como a gente fala. Legal, moçada? Outras coisas aqui importantes pra gente, a gente comenta a área da fala, né? Chamada área da Broca, que é super bem desenvolvida nas meninas, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu não sei se você consegue perceber, mas eu coloquei um pontilhado aqui, olha só, gente. Esse pontilhado significa dizer que a área da Broca não está na superfície do cérebro, não está no córtex, e sim numa
região mais profunda que a gente teria que abrir de repente aqui essa parte mais superficial para conseguir ver a área da bronca, tá? Bom, então o cérebro ele vai apresentar os dois hemisférios. A gente lembra que cada hemisfério ele controla um lado oposto do corpo, então o hemisfério esquerdo controla o lado direito e o contrário também é verdade, né? Bom, o lado esquerdo, portanto, moçada, o hemisfério esquerdo está muito mais associado com habilidades lógicas, habilidades espaciais e, na maioria das vezes, é uma região que tem mais atividade nos homens. Essa atividade está muito associada, pessoal, com a vascularização. Então, se uma área do cérebro é mais vascularizada do que a outra, essa área vai ter um predomínio maior de funcionamento. E anatomicamente, os meninos eles são programados para apresentar uma maior vascularização no lado esquerdo do cérebro, tá? Além disso, nas meninas, o lado direito é que vai estar em maior atividade. O lado direito ele está relacionado com habilidades relacionadas à linguagem, relacionadas à postura, relacionadas à pintura, músicas, a área da fala, que é o lance da área da bronca, portanto, muito mais desenvolvido lá nas mulheres. Repetindo, não é que um sexo tenha um lado mais desenvolvido do que o outro, e sim um lado mais irrigado. Por isso, a maior atividade. Então, homens e mulheres, talvez ele tenha uma maior predisposição a determinadas atividades, mas nada impede, com treino e com a constância da repetição daquela situação, você desenvolva aquela habilidade. Por exemplo, um homem desenvolver habilidades artísticas, né, relacionadas à música. E a gente vê que existe uma grande quantidade de homens com essa habilidade. Agora exige treino e exige lá, moçada, exercício dessas regiões para aumentar a vascularização. Falou, moçada? Bom, ainda falando sobre o cérebro, a gente vai classificar o cérebro de acordo com a quantidade de giros ou circunvoluções, que são aquelas dobrinhas que você estava vendo há pouco tempo, tá? Bom, em relação aos animais girencéfalos, a gente vai dizer que eles apresentam um cérebro com uma grande quantidade de giros ou circunvoluções, que é o caso, moçada, dos mamíferos, né? Os seres humanos entram aí com animais que apresentam o cérebro cheio de giros ou circunvoluções, né? Esse rapaz está fatiando o cérebro aqui, né? Você vai ver uma fatia dessa. Uou! Olha que legal, gente. Eu tô vendo, ó, as várias dobrinhas que o cérebro apresenta. E é muito legal, moçada, que o cérebro apresenta essa sanfoninha, porque nessa região mais escura que você está vendo aqui, ó, que a gente vai chamar de massa cinzenta, é onde se localiza os corpos celulares dos neurônios. E a gente sabe, moçada, que o corpo celular do neurônio é a região mais importante para o funcionamento dessa célula. Então, quanto mais corpo celular eu apresentar, maior atividade neuronal eu terei. Enquanto que na região abaixo dessa parte mais escura, eu vou ter a substância branca e aqui eu vou ter basicamente os axônios dos neurônios, né? E o axônio é um mero prolongamento que obedece às ordens do corpo celular. Então, essa região aqui, ó, ela tem uma atividade neuronal mais baixa, porque ela só apresenta os prolongamentos axonais. E aí, moçada, uma coisa interessante é que quanto mais giros, maior a superfície da substância cinzenta. Quanto maior, moçada, for a superfície lá da substância cinzenta, a superfície do córtex, maior a quantidade de corpos celulares neuronais, portanto, tchutchucos e tchutchucas, uma maior capacidade de atividade, uma maior capacidade, moçada, de inteligência, de memórias, de aquisição de memórias, de resolução de problemas. Então, é por isso que o cérebro dos mamíferos acaba sendo o cérebro mais eficiente nesse quesito inteligência. Legal, moçada? Bom, comentando aqui, ó, mostrando aqui um panorama do cérebro dos mamíferos, eu tenho o cérebro humano bem aqui, cérebro do golfinho. Aqui eu tenho o cérebro de vários outros animais, uma cabra, um leão marinho, um gato, um urso polar. Olha que legal aqui, ó, moçada, um peixe-boi na brincadeira, ó, chimpanzé, zebra. Olha aqui o macaco rhesus, ó, moçada. Então, todos esses são exemplos de cérebro de mamíferos, cérebros girencéfalos, tá legal?
Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, tu tem o cérebro lá dos lisencéfalos. Os animais lisencéfalos são aqueles que têm o cérebro com ausência de circunvoluções. Então, a função do cérebro desses animais é basicamente a interpretação dos sentidos, né? Ele tem um cérebro limitado que vai acabar conseguindo desempenhar apenas a interpretação dos sentidos e o controle da musculatura. Ele não tem lá uma grande capacidade de aquisição de memórias ou de aprendizado por ter um cérebro lá, moçada, mais limitado, né? Um córtex cerebral mais limitado. Então, quem vai ter esse tipo de cérebro? Os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Falou, moçada? Então, ó, gente, o que a gente está fazendo agora é basicamente colocando para funcionar os neurônios do nosso cérebro. Estamos aqui adquirindo memórias. Toda vez que a gente se depara com uma informação nova, espero ter contribuído para essa sua aquisição de memórias. Vou te deixar um grande abraço e até a próxima. Falou, moçada!